Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Bem-vindo a mais um culto, a mais uma live que vai estar à disposição de todos vocês no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Espero que, assim como eu, você também possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, possa se encher com essa palavra, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé. Deus, peço ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar agora nesse momento, venha nos encher com o Espírito Santo do Senhor, para que possamos, Pai, entender mais da Tua palavra, mais dos Teus mandamentos. Possamos, Pai, ampliar a nossa consciência em relação a tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Possamos mudar os nossos comportamentos, possamos mudar os nossos pensamentos, para que possamos alinhar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos ao Senhor, naquilo que o Senhor quer de nós, para que os nossos comportamentos sejam conforme as expectativas que o Senhor cria sobre nós, e que possamos, Pai, apesar da nossa humanidade, de sermos falhos, de sermos pecadores, possamos, Pai, dar o nosso melhor ao fazer a Tua vontade, ao cumprir os Teus mandamentos, ao cumprir os Teus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Ilumina-nos, Senhor, ilumina-nos, que o Espírito do Senhor desça agora nesse momento e fale através de mim a todos que queiram ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos falar hoje sobre missões. Mas, na verdade, aquilo que impede a gente de realizar a nossa missão. A missão que Deus nos deu. Quando a gente lê Marcos, capítulo 16, verso de número 15, a gente entende que Deus, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Veja bem, ide. Deus está determinando que nós então, a gente possa ir ao encontro de toda a criatura desse mundo, pregar o Evangelho, para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho e, conhecendo, tenham a oportunidade de escolher. Veja que muitas das vezes as pessoas, quando leem esse verso todo, elas logo já pensam: nossa, mas eu tenho que viajar o mundo inteiro para pregar para toda criatura, eu não tenho recurso para viajar o mundo inteiro, eu não tenho condições de largar o meu trabalho para viajar o mundo inteiro, não tenho condições de largar a minha família para viajar o mundo inteiro. Às vezes a pessoa que cuida dos pais, cuida dos avós, não tem condições, não tem com quem deixá-los para poder viajar o mundo inteiro. E acontece que a pessoa vai criando várias desculpas, vai criando várias justificativas, vai se justificando pelo fato de não poder viajar o mundo para pregar o Evangelho, e aí, por via de consequência, acaba não fazendo nada. Mas veja bem que o mandamento, ele fala para que nós possamos então pregar o Evangelho para toda criatura, ou seja, para todo ser humano, sem distinção nenhuma. Isso quer dizer, meu amigo, minha amiga, que se você estiver na fila do banco, aquelas criaturas que estão na fila do banco, você tem a oportunidade de pregar para elas. Você não tem que fazer investimento em viagem, você não tem que fazer investimento em nada para poder pregar para elas ali na fila do banco. Você não tem que deixar de trabalhar, você não tem que deixar seus pais, seus avós, quem você cuida, com ninguém, para que você possa então fazer a pregação do Evangelho, mas aproveitar aquela oportunidade que você já tem, que está ali na sua frente. Às vezes você está na fila da loteria, todas as pessoas que estão ali são criaturas, merecem a oportunidade de ouvir a pregação, de poder ter a opção de escolher
o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, poderem ter a oportunidade de serem salvos assim como você foi. Só que, na maioria das vezes, nós nos prendemos a pensamentos equivocados, pensamentos errôneos, e não fazemos. Ou, muitas das vezes, nós procrastinamos. E a procrastinação, ela muitas das vezes tem sido a responsável por não deixar a gente fazer aquilo que a gente deve fazer. E hoje eu quero falar mais especificamente sobre a procrastinação. E como que a procrastinação acontece? Por que a procrastinação acontece na nossa mente e faz com que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer de verdade? Primeiro, a procrastinação ela acontece pelo fato da gente ter muitas opções de muitas coisas, não é verdade? Às vezes você tem tanta coisa para você fazer na sua vida, tem tantas opções para você fazer na sua vida, e aí a opção de seguir um mandamento de Deus, de cumprir um mandamento de Deus, ela vai ficando em segundo plano, porque existem outras opções que talvez sejam mais agradáveis, outras opções que às vezes te dão mais prazer, outras opções que às vezes faz com que você seja reconhecido, valorizado pelas pessoas, e aí você prefere seguir essas outras opções do que realmente cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir. Ter muitas opções é complicado, e ter muitas opções acaba fazendo com que as coisas de Deus sejam relegadas aí num segundo plano. Mas não é só ter muitas opções que favorece a procrastinação. A falta da autorregulação também. Muitas das vezes acontece justamente pelas pessoas que não têm uma autogestão de si próprio. São aquelas pessoas que não têm um processo de autoconhecimento claro, não se conhecem de forma clara, definida, perfeita. As coisas na vida da pessoa não são transparentes, não são claras, ela vai vivendo conforme as circunstâncias da vida vai trazendo para ela, vai vivendo em função da vida, vai deixando a vida levá-la, e aí ela não tem autorregulação, porque ela não tem projeto de vida, ela não tem meta de vida, ela não tem ali um objetivo de vida claro, ela não sabe aonde ela quer estar, onde ela vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ela não tem um projeto de vida rígido, que traça o caminho dela, que faz ela o tempo inteiro estar se regulando ali para ela fazer exatamente tudo aquilo que ela planejou para ir alcançando os resultados que ela espera. E a autorregulação, ela enseja em procrastinação. Porque muitas das vezes, como a pessoa não é autorregulada, como a pessoa não gere melhor o seu tempo, não gere melhor as coisas que ela tem que fazer, ela acaba procrastinando. Acaba relegando os compromissos com Deus em segundo plano, porque ela vai vivendo, deixando a vida levar ela. Muitas das vezes em função dos prazeres da vida, em função daquilo que dá prazer para ela. Uma terceira situação que favorece muito a procrastinação é a pessoa ser indisciplinada. Ela não consegue se regular, não consegue gerir a sua vida, não consegue ter a autogestão, mas também muito em função por ela não ter disciplina, por ela ser indisciplinada, por ela às vezes até ter ali o seu planner, ter até ali a sua agenda de compromissos, ter até ali as suas anotações do que ela tem que fazer nos dias seguintes, mas ela simplesmente não faz. Ela simplesmente não transforma aquele pensamento em ação, não transforma ali aquele pensamento em comportamento. E aí ela vive aquela autossabotagem na vida dela, sempre se sabotando, sempre vivendo em função das coisas que dão prazer. Mas a vida não é apenas para ser vivida com as coisas que lhe dão prazer. A vida é para ser vivida em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em função
de todas as coisas, independente se dão ou não prazer. Então essas três situações, o fato de ter muitas opções, o fato de não ter autorregulação e da pessoa ser indisciplinada, acabam favorecendo a procrastinação e relegando então os mandamentos de Deus, os compromissos com Deus, para segundo plano, para um segundo momento, porque afinal de contas, não é? Segundo o pensamento da cultura, né, que se encontra no mundo, é de que se vive pouco, né? Então tem que viver intensamente. Mas que tipo de vida eterna você quer? Que tipo de vida eterna você está buscando? O seu projeto de vida, ele se encerra com a sua vida natural? Ou o seu projeto de vida, ele se estende à eternidade? Porque se o seu projeto de vida, ele se estender à eternidade, os compromissos com Deus tem que estar em primeiro lugar. Os compromissos com Deus têm que ser prioritários. Você não tem que simplesmente ter vergonha de pregar o Evangelho na fila do banco, na fila da loteria, no supermercado, ou aonde quer que seja. Porque o ide, pregai em todo mundo, o Evangelho a toda criatura, ele é um mandamento que Deus deu para todo aquele que é filho dele. E se você é filho, o mandamento é para você. E você vai ser um filho obediente ou vai ser um filho rebelde? Você vai começar a realizar realmente o seu projeto de vida eterna de forma firme, duradouro, permanente? Ou você vai se desviar do projeto de vida eterna, se desalinhar do propósito eterno de Deus? Mas existem algumas maneiras em que a gente pode fazer para que a gente possa diminuir a procrastinação na nossa vida. É interessante porque muitas das situações de procrastinação, elas acontecem na nossa mente. E aí as pessoas, às vezes, têm a primeira impressão de falar, então nós temos que mudar a nossa mente. Não necessariamente nessa ordem. Em primeiro momento, nós somos seres emocionais, nós somos seres humanos que nós sentimos, nós temos sensações. A vida também é vivida através das sensações. E muitas das vezes o sentir, ele vem antes do pensar. Às vezes você sente primeiro antes de pensar. Às vezes você sente um cheiro e aí logo depois você pensa na fome ou na vontade de comer aquilo que aquele cheiro trouxe para você ali se desfrutar naquele momento. Ou às vezes você toca em alguma coisa, em alguém, num abraço, e você sente aquela coisa gostosa do abraço, do calor humano. O sentir. E o sentir, o que tem a ver com a procrastinação? Tem a ver que nós temos que preocupar nessa nossa passagem, nessa nossa existência, de fazer atividade física. Poxa, Renata, agora você embaralhou minha cabeça. Você está pregando uma palavra de Deus, você está falando sobre procrastinação e agora você vem falar que eu tenho que fazer exercício físico? Gente, toda vez que você faz exercício físico, o que acontece? Você sente. Existem várias sensações durante a atividade física e após a atividade física. Você começa a ser sensível a várias coisas. Primeiro, durante a atividade física, o seu cérebro, o seu corpo está ali despejando inúmeros hormônios que te fazem sentir muitas sensações. Segundo, que ao praticar a atividade física, o seu corpo ele vai mudando e você vai sentindo a mudança daquele corpo. E você vai sentindo que você vai realizando
e o corpo vai mudando. Porque é interessante, às vezes você vai na academia um dia e volta para casa, você não vê nada de diferente. Às vezes você começa a sentir dor. Como você estava sedentário e foi a primeira vez na academia, né, o ácido lático que está acumulado no seu corpo começa, né, a ser jogado para fora, e aí você vai sentindo dor em várias partes do corpo, principalmente naquelas pelas quais você fez o esforço físico. Mas passam uns dias, aquela dor passa, porque o seu corpo acostuma, né? E aí aquela dor ali, aquela sensação proveniente ali do ácido lático, você não vai ter mais, né? Você vai ter às vezes o cansaço da atividade física. Mas a atividade física sendo feita regular, vai chegar um determinado tempo que você vai de repente olhar no espelho e vai ver o seu corpo mudado. Não é verdade? Isso te dá o quê? Um novo sentido. A sua mente pensa o quê? Poxa, 2 anos atrás eu comecei a malhar e hoje o resultado é esse, olha que fantástico. Não é? São inúmeras demonstrações que a gente hoje vê, né, nas redes sociais de pessoas colocando antes e depois de começar a atividade física, e a mudança ela é fenomenal. Então, antes de mais nada, para começar a deixar a procrastinação de lado, comece a sentir, faça atividade física, independente da sua idade, né, de 8 a 80, existe atividade física adequada para a sua idade, para que você possa começar essa mudança no seu corpo, para que seu cérebro possa despejar os hormônios necessários para te dar a disposição necessária que você precisa para executar as atividades da vida. Depois da atividade física, aí vem o pensamento. Você vai na igreja, você levanta a mão na hora dos louvores, você fala que é filho de Deus, né? Você está sempre ali fazendo a obra de Deus, mas na hora que Deus manda, porque é um mandamento, está na Bíblia, não é eu que escrevi, e aí procrastina. Sabe o que é a procrastinação? Não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, meus amigos, no nosso pensamento, nós temos então começar a procurar a regular o nosso pensamento, conforme os mandamentos de Deus. Opa, peraí, quais são os mandamentos de Deus? O que eu tenho que fazer? O que Deus espera de mim? Quais são ali as ordens que Deus tem encaminhado, que Deus deu de exemplo por toda a Bíblia, que Ele se alegrou quando as pessoas fizeram, o que eu tenho que fazer? Tenha isso em mente, tenha isso no seu pensamento. Olha, você na fila do banco ali, na hora que você for ministrar a palavra para alguém, na fila da loteria, no supermercado, você simplesmente vai lembrar, né, no seu pensamento, que você está cumprindo uma ordem de Deus, que você está naquele momento trabalhando para Deus. E é importante que isso seja feito com frequência, porque o seu cérebro ele vai armazenando e transformando aquilo num hábito. Ele vai transformando aquilo ali em algo natural. Porque você pregou uma vez, pregou segunda, pregou terceira. E olha que coisa interessante como é que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro ele foi feito de uma forma tão generosa que a gente aprende quando a gente ensina. A gente aprende 95% do que a gente ensina. Se você quer aprender alguma coisa, ensine as outras pessoas. Se você pegar um livro para poder ler, você não vai assimilar 95% do conhecimento que você leu. Se você for pegar uma matéria para estudar, você não vai assimilar 95% do que você estudou. Mas se você ensinar as outras pessoas, você vai assimilar 95% do que você aprendeu. Não é fantástico? Então, por que não compartilhar com o aprendizado que você tem toda semana na igreja
com as pessoas, aonde quer que você vá. Porque você, na hora que estiver ensinando, você vai estar aprendendo. Na hora que você estiver falando com as pessoas, você vai estar aprendendo. E aí você vai estar cada vez mais sedimentando a palavra de Deus na sua vida. E aí você vai estar estabelecendo ali os comportamentos necessários na construção do seu projeto de vida eterna. Olha que fantástico! O conhecimento, ele é para ser compartilhado. Renato, mas eu não sei falar em público. Aí que você tem que falar mesmo. Porque à medida que você pegar para falar, você vai aprender. Cada vez que você praticar, você vai aprender mais. Essa é a generosidade fantástica do cérebro, né? Da generosidade que Deus implantou no nosso cérebro. Olha que coisa bacana. Às vezes você está vendo essa ministração hoje, esse vídeo hoje, e você deve estar assim, nossa, mas cheio de falhas, né? O Renato falhando muito. Mas eu estou no caminho da aprendizagem. Me dispus a estar aqui, gravando o vídeo, ministrando a palavra, para aprender. Porque eu estou na estrada da aprendizagem. Sou perfeito? Não, não sou perfeito, sou cheio de falhas. Sou pecador também. Todos os dias pedindo a Deus perdão pelos pecados. Mas não é porque me sinto incapaz que eu simplesmente tenho que ficar paralisado. Não é porque eu não me acho adequado para fazer determinada situação que simplesmente eu tenho que ficar parado e vendo a vida passar e vendo o mundo passar e pronto, acabou. Não. Nós precisamos efetivamente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer e Ele nos deu esse recurso na nossa mente. Olha que fantástico, olha que magnífico, não é verdade? Então, na hora que você está na fila do banco, na fila da loteria, que você está trabalhando, que você está em qualquer lugar, que você ministrar a palavra de Deus para alguém, em que você pregar para toda criatura, você vai estar aprendendo 95%. É muito fantástico, meus amigos. Depois, então, que a gente remodela o nosso pensamento, né? Que a gente, então, começa a criar a autogestão, a gente começa a se tornar disciplinado, ou seja, me comprometi a fazer, eu vou fazer. Me comprometi a pregar, eu vou pregar. Me comprometi a falar com as pessoas, eu vou falar. E a gente começa a criar essa disciplina, a gente começa também a sentir o resultado disso. Eu já preguei para várias pessoas que muitas das vezes naquele momento estavam passando por uma calamidade na vida delas, por uma situação de extrema necessidade na vida delas. E as pessoas reagiram com imensa gratidão ao reconfortá-las, ao abraçá-las, ao entendê-las, ao ouvi-las. O resultado sempre foi fantástico. Não em função de buscar reconhecimento nas outras pessoas, não, mas realmente de você cumprir aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque Deus mandou. Então nós começamos a sentirmos que nós estamos fazendo algo, sentirmos que nós realmente estamos cumprindo com o nosso chamado, sentir que nós estamos realmente sendo ferramentas na mão de Deus para poder ajudar as outras pessoas. E quantas pessoas estão necessitadas nesse tempo em que estamos passando? Muitas, inúmeras pessoas na nossa própria família, às vezes nos nossos bairros, na nossa rua, na nossa cidade. Muitas pessoas precisando de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, um conforto. Então é preciso que realmente a gente passe a ser mais generosos com as pessoas,
a sermos mais complacentes com as pessoas, para que nós possamos realmente produzir aquilo que é a expectativa de Deus sobre nós. Depois do sentimento, aí vem a ação, aí vem o comportamento. Como então que nós vamos nos comportar? Olha, nós já fazemos atividade física, nós já começamos a sentir, nosso corpo já está diferente, nosso corpo está em movimento. O que é importante o corpo estar em movimento? Nós vivemos no planeta Terra. O planeta Terra, ele faz movimento de rotação e o movimento de translação. Quem que faz esse movimento de rotação e translação junto com o planeta? Nós. Nós não sentimos por outros efeitos que acontecem, né, que o planeta faz, justamente para que a gente não sinta esse movimento, mas nós estamos em movimento. Vem dia, depois vem a noite, depois vem o dia novamente, depois vem a noite. Estamos sempre em movimento. Se estamos sempre em movimento com o planeta, por que nós temos que ter uma vida paralisada? Por que nós temos que ficar parados? É justamente o movimento que faz todo o sentido nas nossas vidas. Então nós fazemos atividade física, que nos dá uma qualidade de vida, que faz com que o nosso corpo produza hormônios. É interessante que até agora, no coronavírus, já ficou comprovado que um hormônio que se dá através da atividade física de alta intensidade, a eristina, não permite com que o coronavírus ele seja transportado para todo o corpo, para todas as células. A eristina bloqueia a passagem do coronavírus no nosso corpo. Olha que fantástico que a atividade física nos proporciona. Mas ela nos deixa em movimento. Ela faz com que a gente possa realmente começar a sentir a mudança acontecendo de dentro para fora. Depois o pensamento. No pensamento nós vamos começar o processo de autorregulação, de autogestão da nossa vida. Nós vamos começar a ser pessoas mais disciplinadas. E aí nós vamos, nesse quadro, para a parte do sentimento, começar a gerir melhor as nossas emoções. Nós não vamos deixar de sentir as emoções, né? A tristeza, a raiva, o nojo, o medo, a alegria, são emoções que a gente sempre vai sentir. E a gente sempre vai sentir de forma imediata, rápida. Às vezes não vai dar nem tempo da gente pensar, da gente julgar a situação, a gente já está sentindo a emoção, e muitas das vezes, sentindo aquela emoção, no calor da emoção, a gente quer reagir àquela emoção, e é nesse momento que é equivocadamente, né? A ação naquele momento é equivocada, a gente agir de forma emocional. Naquele momento nós temos que esperar a poeira baixar, nós temos que, através do processo de autoconhecimento, entender como que as emoções funcionam na nossa vida, para a gente aprender a gerenciar as emoções, e gerenciando as emoções, a gente se torne pessoas mais capazes no processo de tomada de decisão, tomar as decisões mais acertadas. Vamos errar? Vamos. Inclusive, o erro, ele não é ruim, porque o nosso cérebro ele aprende de 3 maneiras. O nosso cérebro ele aprende pelo erro, pelo modelo e pela repetição. Então, muitas das vezes na nossa vida nós vamos errar, sim, mas aí o nosso cérebro faz com que aquele erro a gente aprenda com o erro, e a gente nas próximas oportunidades possa errar menos. Então o erro nem sempre é ruim. É claro que nós temos que conduzir a nossa vida de forma a minimizar os erros, mas se errou, opa, é humano, é normal, aprenda com o erro, levante e siga em frente. E aí depois do sentimento, então nós vamos para a ação, o comportamento, o ato de fazer. Opa, você está na fila do supermercado, você prega a palavra de Deus.
Você está na fila da loteria, você prega a palavra de Deus. Você está na fila do banco, você prega a palavra de Deus. E assim você está sendo pleno, porque você está cumprindo de forma plena o mandamento que Deus mandou para você. Percebe como não é necessário você simplesmente pôr uma mochila nas costas e viajar ao mundo, porque toda a criatura está no seu bairro, porque a criatura está na fila do banco, está no seu trabalho, às vezes o seu vizinho. São essas pessoas que precisam também de conhecer a palavra de Deus e que precisam de ter quem pregue para elas. Depois desse processo todo, ainda vem uma outra ação tão quão importante quanto as demais, que é o resultado. E o resultado não quer dizer que ele tem relação com reconhecimento, com valorização, não tem nada disso. Você vai avaliar. E aí você avalia e começa o processo todo de novo. Você avalia e começa o processo de novo. E assim a sua vida vai seguindo. Você vai crescendo, você vai melhorando. Pode ser que daqui 5 anos, se eu vier a ministrar essa palavra de novo, os erros que eu cometi hoje talvez não apareçam daqui 5 anos, porque à medida que eu for pregando, à medida que eu for errando, eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou melhorando, porque é assim que funciona a nossa mente. Você às vezes sonha falar em público, comece a falar, dê o primeiro passo. Ah, Renato, mas se eu falar eu vou errar um monte de coisa. E é esses erros que são necessários para o seu processo de aprendizagem. Se você tem medo de pregar para as pessoas com medo do que elas vão pensar de você, não tenha esse medo. Pode ser que aquela pessoa esteja precisando de uma palavra de conforto ali naquela hora, naquele momento. E vai ser você, o enviado de Deus ali naquela hora, naquele momento, a pessoa para poder levar o conforto daquela outra que tanto precisa. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido como que funciona a procrastinação e o que nós devemos fazer para evitar a procrastinação, para que a gente possa, de forma efetiva, de forma assertiva, eficaz, cumprir com o mandamento que Deus nos deu. Fiquem em paz, tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima ministração, se assim o Senhor Jesus permitir. Fiquem em paz, até mais. Tchau.